Fala galera do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Hoje tem o Fala Ricardinho, isso mesmo, fazer um levantamento do que aconteceu no Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. Isso mesmo, pessoal. Vamos começar primeiro com a derrota do Náutico, em cima da Aparecidense por 3-0. O Náutico se mostrou uma equipe muito vulnerável, simplesmente no segundo tempo. O Náutico consegue fazer um bom primeiro tempo, quando o Dado Cavalcante vai fazer algumas mudanças, o time cai demais. Não é à toa que perdeu por 3-0 para a equipe do Aparecidense. O Náutico foi irreconhecível mais uma vez no segundo tempo. O Náutico não consegue performar os dois tempos. Isso é muito ruim. E olha que o Dado Cavalcante vem pedindo algumas contratações já tem um bom tempo para até dar seguimento ao seu trabalho, mas não conseguem. O Diógenes, junto com a sua diretoria, Ney Pandolfo, todos os que compõem o departamento de futebol, tem que entregar pelo menos alguns jogadores que o Dado vem precisando e vem pedindo já tem um bom tempo. Um resultado muito ruim para a equipe do Náutico. O Náutico jogou 2 jogos fora nessa Série C e um dentro de casa. Os 2 ele perdeu. E perdeu de uma maneira muito ruim mesmo. O segundo tempo também contra o Manaus, o Náutico não conseguiu performar. Não é à toa que perdeu o jogo contra o Manaus de virada. E agora, mais uma vez, o Náutico não consegue performar. O Náutico tem que começar a ter um equilíbrio nessa Série C. Eu acho que a Série C e Série D você tem que manter um equilíbrio muito grande, conseguir pelo menos pontuar fora e buscar os resultados positivos em casa, mas o Náutico não. Ele vem oscilando bastante nessas 3 primeiras rodadas. O Náutico não fez um brilhante jogo também contra a equipe do São José dentro de casa, mas conseguiu vencer. É isso que eu falo. O importante é vencer. Depois da vitória, começa a vir algumas coisas positivas. Uma delas é a confiança. Isso é muito importante para todos os jogadores, para todos que compõem o futebol profissional. Então, eu acho muito importante o Náutico começar a ter um equilíbrio nessa Série C. Sendo que, no domingo, o Santa Cruz joga contra a equipe do Potiguar e perde. Isso mesmo, perdeu por 2-1. O Santa Cruz saiu com 1-0, gol de Pipico, de pênalti. Teve um lance polêmico, que para mim foi pênalti. Houve um empurrão do jogador do Santa Cruz, e para mim, naquele momento, foi pênalti. O juiz não marcou. E também poderia ter expulsado também o jogador do Santa Cruz ainda no primeiro tempo. O jogador deixou o braço na cara do atleta do Potiguar e o juiz não intercedeu naquele momento, poderia até expulsá-lo, no meu modo de ver. Mas o Santa Cruz, mais uma vez, oscila muito durante o jogo. Eu pensei que o Santa Cruz iria manter a mesma pegada do primeiro jogo, um time muito para cima, marcação em cima, marcação pressão, mas isso não aconteceu. Como o Santa Cruz fazia, o time do Potiguar fazia ligação direta a todo momento para explorar os contra-ataques, os jogadores deles segurarem. Mas chega o segundo tempo, o Santa Cruz caiu muito de produção. Ok, que o gramado estava ruim, mas estava ruim para os dois lados. Então, acho que o Santa Cruz tem que começar a se acostumar a pegar esse tipo de campo, que vai ter campos piores do que esse do Potiguar. Isso é muito ruim mesmo. O Santa Cruz, toda vez que for jogar no campo ruim, vai falar, mas foi culpa do gramado, isso. Não, gramado é para os dois times. Claro que o Santa Cruz não treina naquele tipo de gramado, mas tem que se adequar o mais rápido possível e tentar fazer um bom jogo. O Santa Cruz saiu com 1-0, toma um empate e no finalzinho do segundo tempo, uma desatenção do Ítalo Melo, onde ele poderia ter encostado no atleta do Potiguar já no primeiro lance, ele não fez isso. O atleta do Potiguar passa por trás do quarto zagueiro do Santa Cruz, que é o Guedes, e o Ítalo não acompanha. E olha que o treinador do Santa Cruz vem pedindo há muito tempo para ele começar a dar o bote, de um lado para o outro, simplesmente nessa cobertura, sair na marcação, coisa que ele não fez. Não é à toa que o Santa Cruz toma um gol de vacilo mesmo da equipe tricolor, da parte defensiva, simplesmente do Guedes, que ele poderia muito bem ter feito essa leitura, porque ele só tinha que encaixar o passe ou chutar gol. Chutar gol, eu acredito que não, porque o Santa Cruz estava com a marcação um pouquinho mais em cima do meio atacante da equipe do Potiguar. E toma a bola nas costas do quarto zagueiro, cadê a sobra? Não houve a sobra. Cadê o lateral esquerdo para fechar? Também não houve. Acho que foi uma sequência de erros da parte defensiva do Santa Cruz, que culminou na derrota tricolor diante da equipe do Potiguar por 2-1. Agora falar do jogo do Sport, Ituano 1, Sport 1, um jogo onde que foi muito fraco o desempenho das duas equipes. O Sport mostrou ainda mais que o jogo de quarta-feira não é tão importante pela Copa do Brasil. Eu não botaria a equipe titular do Sport para esse jogo contra o Ituano, já que ele tem um jogo muito importante na quarta-feira dentro da equipe do São Paulo, mas ele foi com a equipe titular, um jogo muito, muito abaixo mesmo da qualidade dos atletas ali. Luciano Juba é um jogador que o Sport depende demais, ontem não conseguiu jogar bem,
E o Sport faz 1-0 com o Wagner Love, depois toma um empate numa saída de bola do Jorginho, erra o passe, o Fabinho também não consegue parar o jogador do Ituano, ele faz um belíssimo chute mesmo, o Renan faz uma defesa, a bola poderia ter sido espalmada mais para fora da área, coisa que não aconteceu, e uma belíssima finalização do meio atacante do Ituano, um empate 1-1, um jogo muito abaixo mesmo, como falei anteriormente. Eu acreditava que o Sport com o time titular poderia ter um volume de jogo muito melhor, mas isso não aconteceu. E olha que o Sport estava com o time completo. Infelizmente, no final do jogo, houve um choque de cabeça, o Ronaldo Henrique com o atacante do Ituano. O Ronaldo abriu o supercílio, isso é muito ruim mesmo, já que o Sport tem um jogo muito importante diante da equipe do São Paulo já na quarta-feira, tá bom, pessoal? Teve também o Vasco perdendo para a equipe do Santos por 1-0 em São Januário, o gol do David Washington, um garoto da base, um belíssimo chute. O Vasco ainda tentou fazer algo diferente, mas não conseguiu. A zaga do Santos estava muito bem postada nessa partida. Para vocês terem ideia, o Vasco jogou na área 50 bolas e não teve qualidade de fazer o gol, pelo menos o gol de empate. E dessas 50, o Vasco só conseguiu acertar 17. É muito pouco pelo volume de jogo que o Vasco teve. Mas o Vasco poderia ter feito algo diferente, até para o seu torcedor. E também, já que ele vinha embalado em alguns jogos, o Vasco está conseguindo pontuar simplesmente fora de casa, conseguiu um belíssimo resultado diante da equipe do Atlético Mineiro. Mas eu vejo que o Vasco ele não pode oscilar tanto nesse Campeonato Brasileiro da Série A. E também teve um grande jogo, que foi o Bahia 2, Flamengo 3. Um jogo onde, para mim, a arbitragem foi muito errada, errou demais, simplesmente para a equipe do Bahia. O Bahia conseguiu bater de frente com a equipe do Flamengo, conseguiu até, muitas das vezes, impor seu ritmo de jogo simplesmente pelo lado direito com o Jacaré, um jogador muito agudo mesmo. Mas depois que você perde dois jogadores de linha, esquece, não tem como você suportar uma pressão do time do Flamengo. O Flamengo consegue uma boa vitória diante de mais de 35 mil torcedores. Estava na Fonte Nova, uma belíssima festa para o jogo entre Bahia e Flamengo. Mas parabéns ao Bahia por ter brigado de frente com a equipe do Flamengo, todo poderoso Flamengo. Mas o Bahia fez uma excelente partida. O Bahia tem que tirar como parâmetro essa partida, o nível que conseguiu manter diante da equipe do Flamengo. Tá bom, pessoal? Então, você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. E agora a melhor parte, hora de faturar. Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor paga até R$1 milhão. Vem-te embora para o Esporte da Sorte. É muito mais que bet, pessoal. Então você já sabe, Esporte da Sorte. Piscou, pagou.